Convido para tratar do tema contrato intermitente o excelentíssimo juiz Luiz Carlos Roveda. Com a palavra, o desembargador Gilmar Cavalieri. Bom dia a todos, magistradas e magistrados, servidores da Escola Judicial. Agradeço ao diretor da escola, doutor Roberto Basiloni, e a doutora Beatriz, por terem me convidado para ajudar na organização do evento e na participação aqui na mesa. Temos hoje, então, dando continuidade aos nossos trabalhos, a participação do doutor Luiz Carlos Roveda, nosso querido juiz, famoso juiz da Vara de Navegantes, inaugurador do PJE. Ele que é especialista em dogmática jurídica pela Unisul, habilitado para pesquisa no curso de doutorado em Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais realizados na Universidade de Saragoça, na Espanha. Integrou o grupo de formadores do PJE, ministrado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Integrou a equipe de usabilidade de processos eletrônicos, também no CSJT, professor livre docente de graduação e pós-graduação, vinculado à Matra 12 e também à Univale. Mas, assim, faltou nesse resumo aqui, doutor Roveda me permite dizer algo extremamente importante na sua vida profissional, que foi a inauguração e o início da construção de uma ferramenta que hoje é essencial para o funcionamento da Justiça do Trabalho brasileira, que é o PJE. Então, o doutor Roveda inaugurou conosco, em 2011, o PJE, que não era nada, e que foi, a partir dali... A partir dali, o PJE passou a ser construído por todos vocês, juízes do trabalho e servidores do trabalho. Eu diria que sim. Mas, assim, culpado é uma palavra carinhosa, né, de culpado. Porque, de fato, foi muito doloroso. Foi doloroso. Sim, sim. E ele até contava aqui de manhã para a gente que, agora, com a inauguração do 2.0, ele foi convidado, ele esteve lá em Navegantes, né? Estive lá. Isso. Pôde sentir a emoção de estar naquele ambiente que começou do zero um sistema eletrônico de processo na Justiça do Trabalho. Doutor Roveda, Vossa Excelência nos honra muito aqui com sua presença e, por favor, traga-nos à luz, porque esse tema é extremamente espinhoso, né, para todos nós, e os debates têm sido aqui intensos em todos os temas. Espero que nesse também possa nos ajudar a construir aqui uma solução e trazer mais luz a ele. Muito obrigado. O senhor fique à vontade. O senhor tem 20 minutos para fazer a exposição do tema. Bom dia, pessoal. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Beatriz, por terem lembrado de mim, um juiz já aposentado. O juiz aposentado costuma cair no ostracismo, né? Então, primeiro, ele esquece das pessoas, depois as pessoas esquecem dele. Então, toda vez que a gente é lembrado, a gente solta um foguete. Lembraram de mim. Muito obrigado por essa lembrança. Tenho certeza que é uma honra muitíssimo grande estar aqui compartilhando com vocês. Ontem à noite, lá na Matra também, tirando os excessos de chopp lá, que a Karen me obrigou a tomar. Então, mas é muito honroso para mim. Eu fiz alguns slides sobre esse tema. Esse tema é muito interessante. E eu já trazia comigo há algum tempo a ideia de um contrato intermediário necessário para o país. Verdade. Alguns estudos que eu fiz na Europa, a gente via que não podia ser tudo assim, ferro, fogo, tinha que ter alguma coisa intermediária. Lá, por exemplo, uma coisa intermediária que tinha lá na Espanha, lá em 2001, já era a rescisão do contrato de trabalho por acordo entre as partes.
claro, com regras um pouquinho mais duras, né? Por exemplo, uma regra mais dura que nós podíamos ter usado no Brasil desde o início era o seguinte: lá só vale esse contrato se for a iniciativa do empregado. O empregador não pode ter iniciativa de romper o contrato por acordo, só o empregado que pode, né? E isso tem que ser de próprio punho. Era uma coisa bem interessante. Mas esse não é meu tema, mas só para dizer que lá na Europa, já há muito tempo, vinha se discutindo. A OIT, na convenção, na reunião de 2015, trouxe números internacionais de que 60% dos contratos no mundo civilizado eram atípicos. Eles consideram atípicos todos os contratos de trabalho que não são esse contrato de emprego certo, com data certa, com horário de entrada, com horário de saída. 60% dos contratos no mundo, em 2015, eram atípicos. Surpresa, aumentou esse percentual hoje. Muitos países do mundo já regulam isso. Então, o Brasil optou também por esse contrato. Uma questão que eu gostaria de colocar aqui, bem clara para você, é o seguinte: eu sei que é difícil para todos nós. Em qualquer momento que discutimos relações trabalhistas, extrair a ideologia, seja ela de que lado for. É difícil isso. A ideologia é a nossa mala. Quando nós vamos abrir a coisa, nós só podemos pegar as roupas da nossa mala. É a nossa meia, é a nossa camisa, aquilo é a nossa mala, nós trazemos isso contigo. Mas eu procurei o máximo possível, o quanto foi possível, se é que isso é possível, né? Retirar a ideologia, separar esse instrumento para analisar ele num ambiente isento o quanto mais possível isento de ideologia. Por isso, meu trabalho aqui não versa sobre se é bom, se é ruim, se é mal, se vai fazer bem, se vai fazer mal, não. Versa, é isso, essa é a regra. Tá? Como vamos trabalhar nela, não sei. A primeira slide, então, eu falo que é o seguinte: teve uma discussão esses dias na lista. Quer dizer, então, que tudo que nós estudamos sobre o contrato de trabalho agora está jogado na lata do lixo, que o contrato de trabalho não é mais assim? Me parece que não. Me parece que agora nós podemos dividir as categorias de trabalhadores privados em dois grandes gêneros: os independentes e os empregados. Os independentes continuam sendo os profissionais liberais, os autônomos eventuais e outros prestadores de serviços sem vínculo. Agora, os empregados passam a ter duas categorias. A categoria dos clássicos, os contratos clássicos, que são o quê? São os mesmos que já existiam antes da lei, continuam sendo exatamente igual. Esses não mudam, os empregados clássicos continuam sendo clássicos. E aí, eles precisam ser não eventuais e subordinados. E os contratos podem ser formais ou tácitos, como está claramente previsto na lei. Mas criou-se um novo tipo de trabalhador, que não é clássico, é o intermitente. E por que ele não é o empregado clássico? Nós vamos ver depois. Por quê? Porque os serviços deles, além de serem eventuais, eles têm umas restrições de subordinação, eles não são completamente subordinados, e os contratos são obrigatoriamente formais. Separar os clássicos dos não clássicos vai nos dar a noção, por exemplo, de que, nos empregados clássicos, a ausência de anotação, por exemplo, de um contrato de experiência, torna um contrato clássico, mas a ausência de uma anotação no intermitente vai nos levar a analisar com mais critérios se torna clássico ou se não há vínculo de emprego. Por quê? Porque um dos requisitos do contrato clássico, ele não possui. Ele não possui um requisito do contrato clássico, que é exatamente a questão ele pode ser eventual. O intermitente pode ser eventual. Vamos passar para o outro slide. Não sei como é que eu sinalizo aqui para ele. Vou dar um enter aqui. Ah, já deu. Ah, tá ótimo, obrigado. Então, eu fiz um quadro comparativo, eu não sei se vocês conseguem olhar aí, conseguem identificar aqui. Esse quadro comparativo é uma fonte de segunda mão, com exceção de Portugal, que é de primeira mão, que daí eu fiz a pesquisa individualmente. Os outros são de segunda mão, porque eu não falo inglês,
não falo alemão, até entendo um pouquinho de italiano, mas não para nesses níveis técnicos, né? Então, assim, pessoal, para confirmar que isso já existe há muito tempo, por exemplo, na Alemanha, esse contrato já existe desde 1985. Tá? Lá, a jornada pode ser semanal ou diária fixada. Se não houver fixação de quantas horas o trabalhador vai fazer no mês, então, é presumida 10 horas semanais. A jornada mínima é 3 horas por chamada. Se você chamou o trabalhador, é no mínimo 3 horas. Os limites, não há limites por categoria, não há limites. E a indenização por inatividade, na lei, não é prevista. Mas nas convenções coletivas, o que eles sempre prevêem é o seguinte: se a jornada semanal presumida é 10 horas semanais e o trabalhador não for chamado, ele deve receber essas 10 horas. Tá. Na Itália, chama-se intermitente. Lá na Alemanha tem um nome lá que eu não vou dizer. Na Itália, chama-se intermitente e funciona desde 2003. A jornada é normal, é 8 horas diárias, tá? Pode ser até 8 horas. Jornada mínima por chamada, não tem. Pode ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, até o limite de 8 horas. A antecedência da chamada é 1 dia útil. Tem uma coisa interessante na Itália. Só vale para menores de 25 anos e maiores de 55 anos. E, além disso, esse contrato ele se limita a 400 dias e a 3 anos. O que chegar primeiro. Se o cara trabalhou 400 dias como intermitente, a partir daí, ou não trabalha mais, ou é definitivo. Se trabalhou 3 anos, ou não trabalha mais, ou é definitivo. Certo? Não tem indenização por inatividade. Principalmente, categorias turismos, locais, serviços de turismos e locais abertos ao público. Portugal. Portugal tem 2 tipos. Tem o trabalho intermitente e tem o trabalho à chamada. O trabalho intermitente não é igual ao nosso. O nosso, lá para Portugal, seria compatível com o trabalho à chamada. A chamada a jornada é normal, não tem jornada mínima, a antecedência mínima é de 20 dias, mas tem um limite muito legal, que é o seguinte: quando você faz o contrato, você tem que estipular o quantum. O que é o quantum? É o número de horas anuais ou dias que você vai trabalhar em tempo integral. E se não tiver essa definição de dias e horas, considera-se um contrato que nós vamos chamar de clássico, certo? E tem outro detalhe português que é muito interessante. Se não houver chamada durante o mês, o trabalhador tem direito a receber 20% da remuneração pactuada. De tal forma que, se ele trabalhar por 5 empresas e nenhuma chamá-la durante o mês, ele vai receber a sua remuneração integral. Vai receber o salário integral. Nos Estados Unidos, é o just in time, né? Esse não tem regra nenhuma, não tem limite de jornada, não tem limite de horas, não tem antecedência mínima, não tem limites. A única coisa que está acontecendo hoje, lá nos Estados Unidos, é o reporting, se eu estiver errado na pronúncia, report time pay, deve ser isso, pagamento. 8 estados dos Estados Unidos e mais o Distrito de Colômbia colocaram leis que determinam um pagamento mínimo em caso de ficar todo mês sem inatividade. Esse pagamento mínimo, obviamente, não é um salário mínimo, é uma indenização de subsistência, né? Os Estados Unidos não tem limite nenhum, mas quem utiliza mesmo são as lojas de varejo e restaurantes. Quem já foi para os Estados Unidos, já comprou alguma coisa ou já comeu em restaurantes, certeza absoluta que foi atendido por um trabalhador intermitente. No Reino Unido, o just in time é chamado de 0 hours, né? 0 hora, também não tem limite nenhum e é igualzinho ao contrato americano. Eu ando um pouquinho mais, esses são conhecimentos gerais para vocês verem que esse contrato intermitente não é uma invenção nossa, tá? Não é tomada de 3 pinos, não é jabuticaba, né? É uma coisa que já existe. Bom, lá na Alemanha tem uma regrinha especial. Ó, é proibido para substituir trabalhadores em greve.
É proibido em empresas que tenham realizado dispensas em massa nos últimos 6 meses ou que tenham feito a suspensão ou redução de jornada de trabalho, ou em caso de empregadores que não tenham realizado avaliação de risco. Eles não podem contratar trabalhadores intermitentes. Nos Estados Unidos, a maior varejista de esportes, a Sports Direct, e a McDonald's possuem impressionantes 90% da sua mão de obra em contrato 0 hora. A fonte, eu coloco aí, é como eu disse, uma fonte de segunda mão, mas é uma fonte 90%. 90% da mão de obra. Isso é para mostrar para vocês que é o seguinte, a gente não vai conseguir fugir disso, vocês vão enfrentar. Vocês sabem que eu não sou mais juiz, né? E também não sou advogado, mas eu não me canso de ser perguntado sobre isso. Aliás, eu não me canso, não, eu me canso. Eu me canso das pessoas me perguntarem como que eu faço para fazer isso. Né? Bom, pessoal, nós tivemos aí, eu digo que tivemos porque a medida provisória não vai subsistir, isso já é favas contadas, tá? Então, durante um certo tempo, nós tivemos aí uma medida provisória, a medida MP 808. Então, as regras de contratação escritas na medida provisória, pasmem, elas repetem ipsis literis o que está escrito no artigo 160 da lei portuguesa, sobre o contrato intermitente. As mesmas palavras, no mesmo ritmo. Parece que foi copiado, tá? Mas, basicamente é o seguinte, o contrato será obrigatoriamente escrito e o salário hora será definido por hora e por equiparação. Assim, essa questão da equiparação é importante, tá, pessoal? Porque se não tiver nenhum paradigma no local, vai ter que ser o piso salarial da categoria. Mas se tiver o paradigma, o salário hora tem que ser do paradigma, né? Salário hora por equiparação. A convocação por instrumento eficaz. Pela lei, esse instrumento eficaz é definido pelo empregador. 99% vai ser o WhatsApp, né? Pela medida provisória, a convocação seria por acordo, o instrumento seria por acordo entre as partes. Eu até comento que se vigisse a medida provisória e o trabalhador tivesse que comprar um telefone para ser chamado, possivelmente, e usasse só para isso, possivelmente o empregador teria que indenizar esse telefone. Eu comprei um telefone só para ser chamado, né? Mas, caindo a medida provisória, que é o empregador quem define a forma de chamada. E, pela lei, a resposta tem que ser feita em um dia útil. E aí, a lei estipulava aquela penalidade, tanto pela ausência do empregado, se o empregado recebeu a convocação, disse, eu vou, e não comparece, ele vai ser multado em 50% do valor que seria devido pelo tempo que ele foi chamado. Da mesma forma, o empregador. Se o empregado chegar lá, o empregador convoca ele, por exemplo, tu vais trabalhar uma semana, eu preciso que você trabalhe uma semana para descarregar um container. Chega lá, o empregador, rapaz, o navio deu problema, o container não veio. Vai receber, deve receber pela lei 50% do valor combinado pelo trabalho. Certo? A parte do empregado, o empregador poderia descontar nos trabalhos futuros. Agora, a parte do trabalhador, e talvez isso demanda ações trabalhistas, tá? A parte do empregador tem que ser paga imediatamente. Tem que ser paga imediatamente. Porque se o trabalho é pago imediatamente, a indenização também, né? Certo? Então, a medida provisória, ela retirava essa indenização, tanto do empregado quanto do empregador. Eu, nos meus comentários sobre a medida provisória, eu dizia que o fato da medida provisória retirar isso, eu acho que não retirava, porque se o trabalhador se comprometeu a comparecer, e ele pode ter 2, 3 empregos, obviamente ele tem que ser indenizado se chegou lá e diz, olha, não, mas espera aí, cara, eu deixei de trabalhar X, Y, Z, né? Bom, a lei
tarifou para 50% da ausência. E a resposta é 1 dia útil, contado do quê? Contado do momento que o empregado, abriu lá o WhatsApp. Por isso é que o meio tem que ser eficaz. O meio tem que ser eficaz no sentido de poder constatar o momento da abertura. Se for por e-mail, tem que constatar o momento da abertura. Por isso tem que ser eficaz. Jornada, agora vamos passar para a execução. Perguntaram-me se o trabalhador intermitente poderia trabalhar 24 por 48. Eu disse, mas por que ele tem que trabalhar? Por que ele pode e os outros não podem? A minha concepção é o seguinte, eu vou colocar a minha concepção, né, na leitura da lei, é o seguinte, o trabalhador, as regras específicas para o trabalhador intermitente regulam o contrato. Naquilo que não houver regra, obviamente é a CLT. Porque, inclusive, esse contrato está dentro da CLT e ainda previsto no artigo 443, que é justamente as regras do contrato de trabalho. Então, a jornada de trabalho dele deverá ser de 8 horas. Mas eu quero contratar um motorista para fazer uma viagem a cada 3 semanas. Não tem problema, pode contratar, mas a jornada dele será a jornada dos motoristas normais, com os intervalos dos motoristas normais. Os intervalos intrajornada, interjornada e intersemanais permanecem intactos. Por quê? Porque a lei específica, a regra específica dentro da lei não alterou nada. Então, assim, as jornadas seguem os contratos clássicos. Eu vou mais além. Eu acho que ele não pode nem trabalhar 12 por 36. Por quê? Porque 12 por 36 é uma jornada de compensação. Como que tu vai compensar a jornada de um trabalhador intermitente? Você vai trabalhar hoje, eu vou te pagar 8 horas, e as outras tu vai compensar amanhã. Me parece totalmente incompatível, tá? Então, o que eu entendo é que a jornada normal é de 8 horas, sendo as extras excedentes, sobrou um asa aí, intervalo entre a jornada de 1 ou 2 horas, salvo negociação coletiva, que pode eventualmente estender esse intervalo, o intervalo interjornada de 11 horas intacto, o intervalo de 35 horas, uma vez por semana, intacto, e mais, é incompatível com a compensação de jornada, pois quando o empregado não estiver convocado, ele estará de folga não remunerada. Execução das férias. Outra pergunta outra questão que me fazem é a questão das férias. Porque a MP trazia uma regra dizendo que as férias poderiam ser fracionadas. Como se a lei, ao ser omissa, não permitisse isso? Né? Outra pergunta que eu vi, não sei quem mencionou lá na lista, mas o trabalho intermitente, as férias não são remuneradas. Pessoal, as férias são remuneradas, sim. Igual a qualquer trabalhador. Aliás, melhor desse ponto de vista, porque o trabalhador tem férias uma vez por ano e o pagamento é antecipado 2 dias antes. O trabalhador intermitente tem o pagamento antecipado logo depois que terminou o trabalho. Ele tem férias. Tem. Como? Ele tem férias, sim, só que as férias são remuneradas antes. Não, elas são remuneradas antes. O descanso também tem. Olha só, as férias, como é que é feito o trabalho? O cara trabalhou 1 mês. Ou melhor, ele trabalhou 12 dias, que é inferior a 15. Inferior a 15. No final desses 12 dias, ele recebe as horas trabalhadas, as férias, o 13º, as férias com 1/3, o 13º e o repouso semanal remunerado. Se ele fosse empregado clássico, ele receberia esse valor das férias quando? Exatamente. Ele recebe a remuneração antes. Ele vai ter direito ao descanso também. Ele vai... Não. Espera aí, vamos chegar lá.
O prazo para o gozo de férias conta do início do contrato, e não da prestação de serviço. O cara pode ter sido contratado hoje e começar a prestar serviço daqui a 30 dias. Não importa, para a contagem de férias, tá. O gozo de férias não será reduzido por ausências. Óbvio, né? Elas podem ser fracionadas na forma da lei, ainda que a MP tenha sido revogada. Agora, quando que será o gozo de férias? Terminado o período aquisitivo, o empregado tem o direito de não ser chamado por 30 dias. Tem o direito de não ser chamado por 30 dias. Não foi revogado isso, não, está em vigor. Não, está na lei. Não ser chamado por 30 dias, tá? Aí que vem, a lei não diz nada sobre isso. Portanto, se a lei não diz nada, vale a CLT. Ele, trabalhador, tem que ser comunicado de seu período de férias. Olha aqui, ó, você não vai ser chamado de 5 de março a 4 de abril, porque você vai estar em férias. Ah, mas a remuneração dessas férias, você já recebeu quando trabalhou. Não, a Desirê, com um detalhe ainda, se ele trabalhou 12 dias, ele já recebeu 12 dias. Se ele trabalhou 18 dias, recebeu 18 dias, e não 30. Os outros dias que ele não trabalhou, não recebe. Então, as férias serão remuneradas pela quantidade de dias trabalhados, e não pela quantidade contratual. As férias serão remuneradas pela quantidade de dias trabalhados, e não pela quantidade do contrato. Tá? Então, o que é importante aqui, pessoal, que pode acontecer é a ausência de comunicação do trabalhador intermitente sobre as férias dele. Aí chega lá, o trabalhador, nunca recebi férias. O empregador, não, tu ficou 40 dias sem trabalhar aqui. Ficar 40 dias sem trabalhar é uma opção. Concessão de férias é outra coisa, é direito. Tá? Execução, terminação do contrato, já estamos lá. O prazo para extinção do contrato, pela lei, não existe prazo para a extinção do contrato que não tem nenhuma chamada. O contrato é por tempo. Se ficar 1 ano, se a empresa quebrar, se o trabalhador desaparecer, mudar de cidade, tiver carteira assinada, não responder mais nenhuma chamada, a empresa fez 30 chamadas, o trabalhador não respondeu, isso não é motivo para extinguir o contrato por abandono ou coisa do gênero. O contrato permanece intacto, mesmo que o trabalhador não responda às chamadas. A medida provisória previa um prazo de 1 ano por extinção natural do contrato. Tá? Isso foi revogado. Foi revogado não, vai cair. O aviso prévio é de 30 dias e mais 3 dias por ano trabalhado, igual a qualquer trabalhador. Só que ele será calculado como proporcional ao tempo de serviço. Né? Me parece. Veja só, a lei não fala nada sobre isso, sobre a proporcionalidade do aviso prévio, tá? Mas eu acredito que o aviso prévio tem que ser, no mínimo, 30 dias, que é matéria constitucional, não tem como ser menos. A MP trazia uma regra completamente diferente. A MP dizia o seguinte, na terminação do contrato, não importa o motivo, se for por vontade do empregado, se for por vontade do empregador, se for extinção natural, será sempre com 15 dias de aviso prévio indenizado, liberação de 80% do FGTS depositado e pagamento de 20% da multa. Bom, aqui nós tínhamos 2 problemas, né? Primeiro, que trazia uma coisa nova no nosso direito, a possibilidade do trabalhador que pedia a conta, receber aviso prévio, receber a multa do fundo de garantia pela metade e levantar 80% do fundo, que era uma coisa excelente, uma novidade ótima. Por outro lado, quando ele fosse demitido, também dispensado, né, a multa de 20%, o aviso prévio pela metade e o saque de 80% do fundo. Esses 20% que ele deixa lá, ele só vai sacar na aposentadoria, no falecimento, na construção de casa, numa doença grave. Tá?
Mas isso foi revogado. Então, o que está valendo hoje é aviso prévio de 30 dias. Eu concordo com o Johnny, eu não cheguei a aprofundar esse estudo, mas é assim, realmente, o aviso prévio há de ser, no mínimo, o salário convencionado. Tantas horas, o valor é hora, né? Tantas horas vezes 30 dias. É isso, tá? O saque do FGTS e 40% são devidos na rescisão por iniciativa do empregador. Tá? O saque do FGTS devidos... Tá? Por que é devido? Porque a lei é omissa em relação a isso. Como ele é um empregado. Tá. A lei é omissa também sobre o trabalho durante o aviso prévio. Né? Eu te dou o aviso prévio, agora nesse mês tu vai trabalhar. Ora, mas o empregado não é obrigado a aceitar. Não é obrigado a aceitar o trabalho. Eu posso dizer, simplesmente não dar resposta. Se eu não der resposta, eu não vou. E se eu não der resposta ou não aceitar o trabalho, eu não posso ser descontado. Portanto, a figura do aviso prévio trabalhado é difícil. E também o empregador, e também o empregado. Ele pode dar um aviso prévio para o empregador e dizer, eu quero trabalhar durante esses 30 dias, estou te dando aviso prévio. O empregador, não, mas eu não sou obrigado. Não sou obrigado a te dar trabalho. Então, o aviso prévio, pela medida provisória, ele seria sempre indenizado. A lei é omissa, mas me parece que ele só é compatível com a indenização, não é compatível com o trabalho. Por fim, a medida provisória dizia que não havia direito ao seguro-desemprego. A lei é omissa. O que vai acontecer? Se o empregado intermitente preencher as condições de seguro-desemprego e não tiver outro contrato em vigor, me parece que ele terá direito. Se ele não preencher as condições, igual. Porque aqui ele pode ter diversos contratos em vigor ao mesmo tempo. Né? Indo para frente, senão o Gilmar me corta a palavra. A inatividade. A inatividade não é intervalo nem tempo à disposição, pela lei. Pela MP, além de tudo, dizia o seguinte, se houver remuneração na inatividade, descaracteriza o contrato intermitente. Tá? Remunerou, porque o cara está em casa, não é intermitente. Tá? Terminada a prestação de trabalho ajustado, essa aqui a lei é melhor que a MP. Terminada a prestação de trabalho ajustado, por dia, hora ou mês, semana ou mês, o pagamento será imediato de todas as verbas. Pagamento imediato. Contratei por uma semana, terminou a semana, cai o dinheirinho aí. É isso que diz a lei. É isso que diz a lei. Terminou a semana, não tem essa do 5º dia útil do mês seguinte e tal. A própria medida provisória não fazia essa questão de pagamento do 5º dia útil do mês seguinte. Ela dizia o seguinte, que o pagamento tinha que ser feito 30 dias após o início da prestação do trabalho. Né? Se o cara trabalhasse semana alternada, semana sim, semana não, semana sim, semana não, ia dar problema. Tá? A lei é omissa em relação aos afastamentos por doença e acidentes, portanto, atrai o disposto no parágrafo 3º do artigo 60 da Lei 8.213/91. A medida provisória dizia o seguinte, não se aplica o parágrafo 3º do artigo 60. O que diz esse artigo? Que os primeiros 15 dias de afastamento são por conta da empresa. Pela medida provisória, se o trabalhador fosse convocado e apresentasse atestado médico, o empregador dizia, opa, vai lá no INSS, que eu vou convocar outro. Estando a lei omissa acerca desse aspecto, nós devemos presumir, acho eu, que os primeiros 15 dias e os afastamentos por doenças são por conta do empregador, porque é um contrato em vigor. Devemos presumir isso. A lei não fala, mas não exclui. A lei não exclui. A medida provisória falava, essa lei não fala. Quase, puxa vida. Tem só mais 2, pode? Bom, aqui, pessoal, como esse material vai ficar na Escola Judicial para Pesquisa, tá? Eu fiz um quadro comparativo entre os direitos e não direitos de um e de outro, tá? Eu levantei diversos tópicos aqui e destaquei aqui embaixo. Por exemplo, o trabalhador intermitente tem direito ao receber do empregador o comprovante do depósito do FGTS. O trabalhador intermitente tem direito de receber
o pagamento após o fim da prestação de jornada. Não tem direito à licença remunerada. O pagamento dos 15 dias no contrato clássico, com certeza, é do empregador. No intermitente. E o seguro-desemprego, a lei também é omissa, mas eu entendo que é clássico. Se nós fizermos esse quadro comparativo, pessoal, a gente vai ver que ao intermitente foram garantidos todos os direitos do trabalhador convencional, com um detalhe específico, né? Só recebe pelas horas efetivamente trabalhadas. Essa é a grande diferença. O que a gente vai ter que analisar em determinada situação, assim, imagine um professor de uma universidade que é contratado intermitente, só pelas horas trabalhadas. Ele vai trabalhar lá todas as terças-feiras das tal. Mas espera aí, e se você der o vínculo para ele, e ele já ganha pelas horas trabalhadas, qual vai ser a diferença? Ele ganha um repouso semanal, o intermitente ganha um repouso semanal. Ganha um repouso, como é que é a folha de pagamento intermitente? Horas trabalhadas, férias mais um terço. Quanto é as férias mais um terço? Vai ter que, não pode ser proporcional em proporção, em fração, tem que ser em percentual. Vai ser 8,33% do valor. O terço das férias, 2,78% do valor. O 13º salário, 8,33% do valor. O repouso semanal remunerado, 16,66% do valor. O adicional de insalubridade. Não, a hora trabalhada é que vai dar a luz. O valor da hora trabalhada. Essa não pode ser inferior, em nenhuma hipótese, ao piso da categoria, se não tiver paradigma, ou ao paradigma, se houver paradigma. Paradigma nos termos do artigo 461. Né? Claro que se o cara está lá há 10 anos trabalhando como operador de máquina, o intermitente não vai entrar com o salário do cara que está lá há 10 anos. Mas se o cara está trabalhando há 6 meses, ao mesmo salário hora. Mesmo salário hora. No fim das contas, se ele trabalhar um mês, o intermitente vai ganhar em dinheiro mais do que o clássico. Quanto mais do que o clássico? 8,33, 2,38, vai ganhar quase 40% a mais do que o clássico no final do mês. Mas não vai receber, ele vai receber antecipadamente as férias e o 13º. Tá? Vamos, para só um pouquinho, Gilmar. Porra, Gilmar. Pela lei, não há regras de transição. Vamos votar. Não há regras de transição. É aplicável a todas as categorias, à exceção dos aeronautas. Minha postura. Aos domésticos também não se aplica a lei, porque eles têm uma lei complementar que rege a profissão. E diz mais, a lei complementar diz que é empregado quem preenche tal requisito. Ora, se é empregado só esse empregado é clássico, não pode ser intermitente, né? Lei complementar ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, não eventual, por mais de 2 dias por semana. Portanto, se o cara trabalha mais de 2 dias por semana, é empregado clássico, não é empregado intermitente, porque a lei é complementar. Execução previdenciária. Último tema. A Lei 13.487 é omissa. Com relação à previdência, o cara trabalhou 3, 4 dias no mês, como é que vai ficar a previdência dele? Conta, não conta? Para aposentadoria? Para licença, para afastamento, para auxílio reclusão? Pois bem, o artigo 911 da MP tinha uma regra para isso. Dizia lá, os segurados enquadrados como empregados que, no somatório das remunerações oferidas de um mês ou mais, de um ou mais empregadores no período de um mês, independentemente do tipo de contrato de trabalho, que receberem remuneração inferior ao salário mínimo mensal, poderão recolher ao regime geral de previdência a diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário mínimo mensal, em que incidirá a mesma alíquota aplicada à contribuição do trabalhador retida pelo empregador. O que quer dizer isso? Que a complementação do valor da alíquota do empregado, e não do total da alíquota, só do total da alíquota do empregado, deveria ser feita pelo empregado. Tá?
Então, assim, se o cara trabalha, por exemplo, se o cara ganha salário mínimo e trabalhou 15 dias no mês, não teria como pagar. E, imediatamente após a lei, já veio um ato interpretativo. O ato interpretativo diz o seguinte, ó, a contribuição previdenciária complementar prevista no artigo tal, aprovada pelo decreto tal, a ser recolhida pelo segurado empregado que receber no mês de um ou mais empregadores a remuneração inferior, será calculada mediante a aplicação da alíquota de 8% sobre a diferença entre a remuneração percebida e o valor do salário mínimo mensal. A parte boa, não tem parte boa aqui, né? Mas a parte menos ruim é que a contribuição patronal, que hoje, por exemplo, o trabalhador autônomo, né, o que recebe por RPA, ele tem que recolher a parte dele e a parte patronal. O microempreendedor individual, hoje, ele paga 5% de tributo, mas complementa 15% de contribuição para a Previdência. Né? Então, ficou menos mal, ficaria menos mal. Foi revogado. O recolhimento da contribuição previdenciária prevista no caput deverá ser efetuado pelo próprio segurado 20 dias depois e, por fim, se não houver essa contribuição, não conta para nada. Ou seja, sumiu. Se não houver a contribuição, ela some. Se não houver a complementação, a contribuição some. Acabou, Gilmar? Nossa, que bacana. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Roveda, a sua presença aqui, muito importante. E durmo com um barulho desse. Nem com uma aula de direito comparado isso aqui vai se resolver, né? Então, não, e o Roveda ainda é pessimista quanto à MP 818, porque o raciocínio dele todo é com a ausência das regras da MP. Aí, então, é que a coisa fica muito complicada. Então, olha, é complicada essa matéria. Eu não sei como é que vamos resolver. O melhor é copiar dos portugueses e pronto. É, né? Solução. Isso. Mas assim, gente, eu tenho aqui, então, já inscritos a doutora Desirê e a doutora Rosana. Não, que é isso? Fique à vontade. Tá bem. Então, temos doutor Luciano e Zardo, é isso? Posso? Para ganhar 10 tem que ser uma boa pergunta, hein? Grande Roveda. Seguinte, você entende que a relação Uber poderia ser enquadrada num contrato de trabalho intermitente com a subordinação decorrente de um controle telemático? Ô, Luciano, se nós... Eu vou dar um duplo twist carpado aqui. Eu acho que deve ser, se nós entendermos, veja bem, se nós entendermos que o Uber, que presta serviço, ele é chamado pelo empregador a prestar esse serviço, poderia sim se caracterizar um intermitente. Se nós entendermos que a chamada é feita diretamente pelo consumidor, que esse dado telemático, né, ele somente paga pelo aplicativo, daí não se enquadraria. Agora, acho que sim. Se tiver uma passagem do empregador, se o cara liga para o fulano e o fulano entra em contato com o empregado para botar ele à disposição. Se o próprio cliente chama e não tiver a intervenção do empregador ou do dono do empreendimento aí, eu acho que não teria vínculo. A minha opinião pessoal, tá? Acho que não teria vínculo. Ô, peito de aço, é o seguinte, a minha é mais tranquila, mas assim,
A lei do intermitente só afastou para o aeronauta. A lei do doméstico tem a regra própria. Como fica a chamada daquela que vai prestar serviço na casa até 2 dias? Vai receber, após os 2 dias, gratificação natalina e as férias? Eu acho que não também. Eu acho É que intermitente? É ela- abaixo de 2 dias, não é empregado doméstico? não é empregado. Não, diarista a lei acha que é. Assim, Zardo, eu acho que, como a lei especificou o que é empregado, empregado é esse, é aquele que presta serviço de natureza subordinada, sem fins lucrativos, na casa, etc. 2 dias por semana, mais de 2 dias por semana é empregado. Significa que aquele que trabalha menos não é empregado. Se não é empregado, não é clássico e não é intermitente. Porque intermitente é empregado. Sim, ele chama toda semana 1 dia para trabalhar lá. E aí? Não é empregado. Doutor Alessandro, por favor. Com a palavra. Bom dia, Roveda, tudo bem? Sobre o 911-A, que foi inserido pela MP 808, a redação dele é bem genérica, ele não se refere especificamente, explicitamente ao trabalhador intermitente, né? Ele fala que aquele empregado que presta serviço para um ou mais empregadores que receber menos do que um salário mínimo teria que complementar a sua contribuição previdenciária. A gente não poderia concluir, a partir daí, que, mesmo que não seja trabalhador intermitente, tem que complementar a contribuição previdenciária. Um exemplo, nós temos trabalhadores terceirizados que trabalham 6 horas por dia e recebem um pouquinho mais que o salário mínimo. No final das contas, salário mínimo hora, no final das contas, eles vão receber menos que um salário mínimo mensal. Então, esse trabalhador não tem que também complementar a sua contribuição previdenciária, seguindo o que está previsto nessa MP, que vai perder eficácia? Concordo, Alessandro, concordo. Embora ela tenha havido no bojo, né, e ela faça referência, ela veio junto com o trabalhador intermitente, ela veio com essa obrigação, mas ela abrange a todo mundo. Todos os trabalhadores que tiverem mais de um contrato e que recebem menos do que o salário mínimo na contribuição total, se não fizerem a complementação, não terão aqueles valores contados. Agora, assim, essa medida provisória, isso aí é favas contadas, tá? Isso não vai ser aprovado. Acho que a gente não pode trabalhar com a expectativa que essa medida provisória vai ser confirmada. Não vai. Independentemente disso, esse ato não sei o que fizeram aí, que eu não conhecia, inclusive esse termo jurídico, ato declaratório, como é que é o nome disso aqui? Ato interpretativo da Receita Federal. Eu nunca tinha visto esse ato, né, mas já deve ter acontecido, porque esse é o número 6. Já deve ser. E veja só, então, esse ato interpretativo, como ele é independente, né, eventualmente pode ser lançado, tirando aí as referências que ele faz do artigo 911, pode vir com a mesma redação. Como a lei que vai entrar em vigor, a 13.467, é omissa, a lei é omissa nesse aspecto, tá? A lei não tem nenhuma regra. Hoje não temos nenhuma regra, nem na lei e nem na 13... Na 8.213, obrigado. Nem na 8.213. Essa coisa é do DNA, data de nascimento avançado. Então, como é omissa, esse ato interpretativo pode ter um valor muito maior. Mas eu concordo contigo, tá, Alessandro? É assim mesmo. Qual é a parte boa disso? Qual é a parte boa disso? Se é que tem, o que eu falo, né? É que, pelo menos, o trabalhador teria que recolher apenas a parte dele. A parte do empregador seria onerada pelo Estado, pela sociedade como um todo, né? Então, eu agradeço muito a participação de todos.
Infelizmente, embora esse tema mereça mais atenção, não é, de todos nós, poderíamos ficar aqui 10 dias para tratar do tema, mas não tem como nós continuarmos por conta da nossa programação. Então, agora vou entregar ao doutor Luiz Carlos Roveda o certificado e já, em seguida, passo a palavra ao cerimonial.